Olá, amigos queridos do canal Bíblia Ilustrada. Sejam todos muito bem-vindos de volta a este espaço de reflexão e inspiração. É sempre um prazer tê-los conosco. Hoje, estamos prestes a mergulhar em um tema que toca o âmago da nossa jornada espiritual: 10 conselhos para uma mente inabalável segundo a Bíblia. Neste mundo agitado, onde somos constantemente desafiados pelos altos e baixos da vida, a busca por uma mente inabalável é mais relevante do que nunca. E é na sabedoria atemporal da Bíblia que encontramos orientações valiosas para nutrir e fortalecer nossa mente. Ao longo deste vídeo, vamos explorar passagens sagradas que nos oferecem conselhos práticos, sábios e eternos, para enfrentar as tormentas da vida com uma mente tranquila e firme. Cada conselho não é apenas uma diretriz, mas uma luz a iluminar o caminho daqueles que buscam a paz interior. Então, preparem-se para uma jornada espiritual, um momento de reflexão e aprendizado, enquanto desvendamos os segredos para construir e manter uma mente inabalável, segundo os ensinamentos da Bíblia. Sem mais delongas, vamos juntos explorar esses conselhos transformadores e descobrir como podemos cultivar uma mente inabalável, na presença da sabedoria divina. Estão prontos? Então, vamos lá! Iniciemos nossa jornada com o primeiro conselho, extraído de Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essas palavras sábias nos lembram da importância fundamental de confiarmos plenamente em Deus. Em um mundo cheio de incertezas e desafios, a confiança é a base que sustenta nossa mente, proporcionando estabilidade em meio às tempestades da vida. Confiança em Deus não é apenas uma declaração de fé, é um compromisso contínuo de entregar a Ele não apenas parte, mas todo o nosso coração. Quando confiamos plenamente, deixamos de depender apenas da nossa compreensão limitada, e abraçamos a sabedoria divina, que transcende nossos pensamentos e preocupações terrenas. Reflitamos sobre isso. Quando confiamos, estamos reconhecendo que Deus é o mestre do nosso destino, o orientador dos nossos passos. Não é apenas entregar nossos problemas, mas também nossos sonhos, anseios e decisões. Essa entrega total é a chave para a verdadeira paz interior. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de homens e mulheres que confiaram inabalavelmente em Deus, como Abraão, que confiou na promessa de uma descendência numerosa, mesmo em sua velhice. Essa confiança não significa ausência de desafios, mas sim a presença constante de Deus ao nosso lado, guiando-nos em cada jornada. A confiança em Deus não é uma garantia de uma vida livre de tribulações, mas é a certeza de que, mesmo nas dificuldades, Ele está conosco. É um convite para deixarmos de lado a ansiedade e nos entregarmos à paz que só Ele pode proporcionar. Portanto, que este conselho ecoe em nossos corações. Confiar plenamente em Deus é o alicerce de uma mente inabalável. Que, ao enfrentarmos os desafios diários, possamos lembrar dessas palavras sábias e depositar nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele endireitará nossos caminhos. Passamos ao segundo conselho que nos guia para uma mente inabalável, extraído de Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras ressoam como um convite para uma prática transformadora, a oração e a gratidão. Em um mundo onde a ansiedade muitas vezes se torna nossa companheira constante, a Bíblia nos orienta a direcionar nossas preocupações a Deus, por meio da oração. O ato de orar não é apenas uma lista de pedidos, mas uma conversa íntima com nosso Criador. É o espaço onde compartilhamos nossos anseios, buscamos orientação e fortalecemos nossa conexão com o divino. A oração não só nos aproxima de Deus, mas também nos permite liberar o fardo da ansiedade, que muitas vezes pesa sobre nossos ombros. Adicionalmente, Paulo nos incentiva a incluir ação de graças em nossas orações. Cultivar uma atitude de gratidão não é apenas reconhecer as bênçãos evidentes, mas também reconhecer que mesmo em meio às dificuldades, há motivos para agradecer. Essa prática não apenas transforma nossas perspectivas, mas também nos aproxima da paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão humana.
Quando nos dedicamos à oração e gratidão, estamos construindo uma fortaleza em nossa mente. A paz de Deus, mencionada na passagem, não é apenas a ausência de problemas, mas uma tranquilidade que permanece firme mesmo em meio às tempestades. É uma paz que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de indivíduos que buscaram a Deus em oração e expressaram gratidão, como Davi nos Salmos e Jesus em seus momentos de comunhão. Eles nos mostram que, ao nos aproximarmos de Deus com corações agradecidos, somos envolvidos pela sua paz sobrenatural, que, ao praticarmos a oração e a gratidão, possamos experimentar essa paz que excede todo entendimento. Este é o segundo conselho para uma mente inabalável, que, em meio às ansiedades da vida, possamos nos ajoelhar em oração, expressar gratidão e receber a paz que só vem de Deus. Avançamos para o terceiro conselho, extraído de Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste conselho, somos chamados à renovação da mente. Viver em conformidade com os padrões do mundo muitas vezes nos expõe a ideias e valores que podem nos desviar da verdadeira vontade de Deus. A renovação da mente não é uma simples modificação superficial, mas uma transformação profunda que ocorre quando nos aproximamos da palavra de Deus. A leitura regular da Bíblia é um caminho vital para essa renovação. É nela que encontramos não apenas regras a serem seguidas, mas também a essência do caráter de Deus, sua graça, amor e sabedoria. A renovação da mente acontece quando permitimos que as verdades divinas moldem nossos pensamentos, atitudes e perspectivas. Ao contrário do conformismo ao mundo, a renovação da mente nos capacita a discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação não é apenas intelectual, mas também emocional e espiritual. Ela nos libera de padrões de pensamento prejudiciais e nos alinha com a verdade eterna. A prática da meditação na palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para esse processo de renovação. Meditar não é apenas ler, mas refletir profundamente sobre as Escrituras, permitindo que a verdade nelas contida penetre em nosso ser. É um convite para interiorizar os princípios divinos e deixar que eles influenciem nossas escolhas diárias. A história bíblica está repleta de exemplos de indivíduos cujas mentes foram transformadas pela palavra de Deus. Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, experimentou uma mudança radical de mentalidade quando encontrou Cristo no caminho de Damasco. Sua história nos lembra que a renovação da mente é um processo contínuo, moldado pela jornada da fé. Assim, o terceiro conselho nos convida a não apenas resistir à pressão do mundo, mas a buscar ativamente a renovação constante da nossa mente na presença de Deus. Que possamos nos deleitar na leitura da Bíblia, meditar em suas verdades e permitir que a palavra viva transforme nossos pensamentos, levando-nos a uma compreensão mais profunda da vontade divina. No quarto conselho, dirigimo-nos ao livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, onde encontramos palavras inspiradoras sobre a virtude da paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A metáfora do lavrador que espera o fruto da terra nos convida a refletir sobre a importância da paciência em nossas vidas. Assim como o lavrador aguarda pacientemente pelas chuvas necessárias para a colheita, somos chamados a cultivar a paciência, enquanto esperamos as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. A paciência, aqui, não é apenas a ausência de impaciência, mas sim uma atitude ativa de confiança e perseverança. É a capacidade de manter a fé e a esperança, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desfavoráveis. Saber esperar no Senhor é uma demonstração de nossa confiança de que Ele está no controle, e que seu tempo é perfeito. A imagem da chuva temporã e seródia destaca a importância de reconhecer os diferentes estágios em nossas jornadas. Às vezes, a chuva temporã pode representar as bênçãos iniciais, enquanto a seródia pode simbolizar as bênçãos finais, ou cumprimento das promessas. Em ambos os casos, a paciência é necessária para suportar os intervalos entre esses momentos.
A paciência também fortalece o nosso coração, permitindo-nos enfrentar desafios com uma atitude resiliente. Na espera, somos moldados e preparados para receber as dádivas que Deus tem reservadas para nós. A paciência não é uma qualidade passiva, mas sim uma força interior que nos sustenta, enquanto confiamos nas promessas divinas. A Bíblia está repleta de exemplos de personagens pacientes, como Jó, que perseverou em meio às suas aflições, e Abraão, cuja paciência foi recompensada com a promessa cumprida de uma descendência numerosa. Assim, o quarto conselho nos chama a abraçar a paciência como uma virtude vital em nossa jornada espiritual, que possamos seguir o exemplo do lavrador, aguardando com fé e confiança as promessas de Deus se manifestarem em nossas vidas. Lembremos-nos de que a vinda do Senhor está próxima, e a paciência nos fortalecerá para enfrentar cada estação da vida com esperança. Ao nos aprofundarmos na sabedoria divina, chegamos ao quinto conselho, proveniente de Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Este conselho nos lembra da importância de direcionar nossos pensamentos e aspirações para as coisas celestiais, em vez de se prenderem apenas às realidades terrenas. Em um mundo muitas vezes dominado por preocupações materiais e temporais, a exortação para pensar nas coisas do alto é um lembrete crucial. Isso não significa que devemos ignorar nossas responsabilidades terrenas, mas sim manter uma perspectiva eterna, que molda nossas decisões e prioridades. A busca pelas coisas celestiais envolve uma mudança de foco, uma elevação do olhar para além das circunstâncias imediatas. Jesus, em seu ensinamento, frequentemente encorajava seus seguidores a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. Essa busca nos orienta para valores eternos e para o propósito divino em nossas vidas. O apóstolo Paulo, autor da carta aos Colossenses, compreendia a importância de ter a mente direcionada para as coisas celestiais. Ele experimentou uma transformação profunda ao encontrar Cristo no caminho de Damasco, e essa experiência moldou sua visão de mundo. Seus escritos refletem o desejo de que os crentes se concentrem na esperança eterna e na glória celestial. Ao adotarmos esse conselho, somos desafiados a reavaliar nossas prioridades diárias, decisões e ambições. Pensar nas coisas do alto implica em alinhar nossas escolhas com os princípios divinos, cultivando um coração generoso e compassivo, e mantendo uma visão que transcende as limitações terrenas. Em um mundo constantemente em mudança, onde os bens materiais muitas vezes competem por nossa atenção, a busca pelas coisas celestiais nos oferece uma âncora sólida. Isso nos recorda que nossa verdadeira identidade e herança estão na eternidade. Que este conselho ressoe em nossos corações, inspirando-nos a viver com uma perspectiva celestial, em meio às demandas da vida cotidiana. Ao mantermos nossos pensamentos nas coisas do alto, descobrimos uma fonte de esperança, paz e propósito que transcende as circunstâncias terrenas. Avançamos agora para o sexto conselho, extraído da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia sejam tiradas de entre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. O conselho sobre o perdão é como uma luz que dissipa as trevas da amargura e ressentimento. Esses versículos nos chamam a abandonar as atitudes tóxicas e a abraçar a virtude transformadora do perdão. Paulo começa listando uma série de comportamentos prejudiciais: amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia. Essas atitudes tóxicas podem corroer relacionamentos, criar divisões e causar feridas profundas. O conselho é claro: que essas atitudes sejam tiradas de nossas vidas. O apóstolo então nos orienta a substituir essas atitudes negativas por características construtivas, bondade, compaixão e, acima de tudo, perdão. A compreensão do perdão é central para a mensagem cristã, e aqui somos desafiados a perdoar como Deus, em Cristo, nos perdoou. O perdão não é apenas uma ação, mas uma postura de coração. É liberar o poder que o passado tem sobre nós, escolhendo não reter mágoas. Quando perdoamos, não estamos justificando as ações do outro, mas sim optando por não sermos prisioneiros do ressentimento. A referência ao perdão de Deus em Cristo destaca a incrível graça que recebemos. Deus nos perdoou apesar de nossas falhas,
e somos chamados a estender essa mesma graça aos outros. É um ato de humildade reconhecer nossa necessidade do perdão divino, por sua vez, estender essa graça aos que nos cercam. O exemplo supremo de perdão é encontrado na cruz, onde Jesus, enquanto estava sendo crucificado, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 20:13-34. Ele nos mostra que o perdão não é baseado no merecimento, mas na graça. Perdoar não é esquecer, mas é escolher não deixar que as feridas do passado continuem a nos ferir no presente. É um processo que muitas vezes começa no coração, mesmo antes de ser expresso verbalmente. Que este conselho nos inspire a cultivar uma cultura de perdão em nossas vidas, que possamos liberar as correntes do ressentimento e experimentar a liberdade que vem do perdão, seguindo o exemplo de Deus, que em amor nos perdoou por meio de Cristo. Ao mergulharmos na sabedoria das Escrituras, encontramos o sétimo conselho em 1 Pedro 5 versículos 6-7. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A humildade é uma virtude que nos conecta diretamente à dependência de Deus. Pedro nos instiga a nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, reconhecendo que, em nossa fraqueza, encontramos a verdadeira força. Este conselho é um convite a abandonar a arrogância e confiar na soberania divina. A humildade não é uma demonstração de fraqueza, mas sim uma manifestação de confiança profunda em Deus. Quando reconhecemos nossa dependência dele, estamos, na verdade, alinhando nossos corações com a verdade de que ele é o autor e sustentador de nossas vidas. Ao nos humilharmos diante de Deus, abrimos espaço para que ele haja em nossas vidas de maneiras surpreendentes. Pedro não apenas nos chama à humildade, mas também nos assegura que, em tempo oportuno, Deus nos exaltará. Essa exaltação não é necessariamente um destaque diante dos homens, mas a elevação espiritual que ocorre quando confiamos em Deus em todas as circunstâncias. A imagem de lançar sobre ele toda a nossa ansiedade é poderosa. Em um mundo cheio de preocupações e ansiedades, a humildade nos leva a soltar o fardo e confiar que Deus cuidará de nós. É um ato de rendição, reconhecendo que não controlamos todas as coisas, mas confiamos naquele que está no controle de tudo. O exemplo supremo de humildade é Jesus Cristo, que, sendo Deus, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, e se humilhando até a morte na cruz. Filipenses 2, 5-8. Sua vida é um modelo para todos nós, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir e se submeter à vontade do Pai. Que este conselho nos inspire a cultivar uma humildade que reconhece nossa dependência de Deus e se expressa em serviço aos outros. Que possamos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, confiantes de que ele tem cuidado de nós. Chegamos ao oitavo conselho, encontrado em 1 Coríntios 13, 4-7, que fala sobre o amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este trecho, conhecido como o capítulo do amor, apresenta uma visão profunda do que significa amar verdadeiramente. Paulo descreve um amor que vai além das emoções superficiais, destacando as características do amor incondicional, que reflete a natureza de Deus. O amor descrito aqui não é egoísta, mas sim paciente e benigno. Ele não se ressente, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. É um amor que transcende as circunstâncias, suportando, crendo, esperando e perseverando. A paciência do amor se manifesta quando escolhemos suportar as fraquezas e imperfeições dos outros, permitindo que o tempo revele o crescimento e a transformação. A benignidade nos leva a agir com bondade e generosidade, sem esperar recompensa. O amor incondicional não se deixa levar pelos ciúmes ou pela vanglória. Ele não é arrogante nem busca seus próprios interesses. É humilde e desinteressado, buscando o bem do outro. Esse tipo de amor não se conduz de maneira inconveniente, mas sim com respeito e consideração. Ao contrário de uma atitude irritadiça, o amor incondicional é paciente e tolerante. Ele não guarda rancor diante do mal, mas busca a restauração e a reconciliação. É um amor que se alegra com a verdade,
mesmo quando confrontada com desafios, pois a verdade é o alicerce sólido sobre o qual o amor é construído. O exemplo máximo desse amor é encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Ele demonstrou um amor incondicional ao sacrificar sua vida pela humanidade, mesmo quando éramos pecadores. Seu amor é o modelo perfeito para o tipo de amor que somos chamados a manifestar. Que este conselho nos inspire a buscar e praticar o amor incondicional em nossas vidas diárias. Que possamos amar não apenas com base em emoções passageiras, mas com uma dedicação que suporta, crê, espera e persevera. Que o amor que recebemos de Deus se manifeste em nossas ações, relacionamentos e atitudes, tornando-nos instrumentos de seu amor transformador. O nono conselho nos leva a explorar a poderosa prática da gratidão, conforme encontrado em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Neste breve versículo, Paulo nos oferece uma instrução profunda em 3 partes: regozijar-se sempre, orar sem cessar e, em tudo, dar graças. Cada uma dessas diretrizes contribui para uma vida centrada em Deus, enraizada na alegria, na comunhão constante e na gratidão profunda. Regozijar-se sempre. A alegria cristã não é condicional às circunstâncias, mas é uma disposição constante do coração. Regozijar-se sempre não significa ignorar as dificuldades, mas escolher encontrar alegria mesmo em meio aos desafios. Essa alegria é ancorada na esperança em Cristo, que transcende as mudanças e incertezas da vida. 2. Orar sem cessar. A oração contínua é um convite à constante comunhão com Deus. Não se trata apenas de momentos formais de oração, mas de manter uma atitude de comunhão constante, onde conversamos com Deus em todos os momentos do dia. A oração é uma expressão da dependência de Deus e um meio de cultivar uma relação íntima com Ele. 3. Em tudo, dar graças. A prática da gratidão transforma nossa perspectiva em relação à vida. Dar graças em todas as circunstâncias não significa que agradecemos pelas dificuldades em si, mas que encontramos motivos para agradecer a Deus mesmo, em meio aos desafios. A gratidão nos lembra das bênçãos presentes e da fidelidade de Deus, fortalecendo nossa fé. Esse conselho de Paulo é uma expressão prática da vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A vida de regozijo, oração e gratidão não apenas nos conecta profundamente com Deus, mas também influencia positivamente nossos relacionamentos e a maneira como enfrentamos as adversidades. Ao incorporarmos a gratidão em nossa vida diária, desenvolvemos uma perspectiva que vai além das circunstâncias momentâneas. Agradecer torna-se um hábito que nos mantém centrados nas bênçãos, mesmo em meio aos desafios. Que este conselho nos inspire a cultivar uma vida de regozijo, oração e gratidão. Que possamos, em todas as situações, reconhecer a presença constante de Deus, expressando nossa gratidão por sua graça e fidelidade. O 10º e último conselho nos leva a refletir sobre a confiança no futuro, uma confiança fundamentada nas promessas de Deus. Encontramos essa orientação encorajadora em Jeremias 2, 9 e 11. Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Planos de paz. A promessa de Deus é clara, Ele tem planos de paz para nós. Essa paz não é apenas a ausência de problemas, mas uma tranquilidade profunda que vem de confiar que Deus está no controle, mesmo quando enfrentamos desafios. Essa paz é um presente divino que permeia nossos corações, independentemente das circunstâncias externas. 2. Não de mal. Deus não projeta planos maliciosos para nós. Embora enfrentemos tempos difíceis e tribulações, a promessa é que a intenção de Deus é boa. Ele usa até mesmo os desafios para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos conduzir a um futuro cheio de esperança. 3. Um futuro e uma esperança. A promessa culmina na garantia de um futuro e uma esperança. Isso vai além das circunstâncias presentes e nos lembra que Deus tem uma visão ampla para nossas vidas. O futuro que Ele planeja é cheio de propósito, significado e alegria. A esperança que Ele oferece é a âncora da alma, uma confiança inabalável na bondade e fidelidade divinas.
Essa passagem foi originalmente dita ao povo de Israel durante um período de exílio, oferecendo-lhes consolo e esperança em meio à adversidade. No entanto, as verdades contidas nessas palavras são atemporais e aplicáveis a cada um de nós hoje. Confiança no futuro não significa ausência de desafios, mas sim a certeza de que Deus está tecendo uma narrativa redentora em nossas vidas. Cada capítulo, mesmo os mais difíceis, contribui para o desdobramento do plano divino. Ao abraçarmos a confiança no futuro, somos capacitados a enfrentar as incertezas com coragem e fé. A confiança não é baseada em nossa capacidade de prever o futuro, mas na certeza de que o Deus que conhece todos os nossos dias tem um propósito eterno. Que este último conselho seja um lembrete constante de que, independentemente do que enfrentamos, podemos confiar no futuro que Deus tem para nós. Que possamos viver com esperança, sabendo que Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de conselhos bíblicos para uma mente inabalável. Se estas palavras ressoam com você, não hesite em curtir, compartilhar e se inscrever para mais inspiração. Juntos, confiemos no futuro promissor que Deus preparou para cada um de nós.